A paz do Senhor, queridos alunos do nosso curso de Ensinar Básico do núcleo aí da Igreja do Porto Belo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar mais uma vez aqui junto conosco. Procuramos hoje fazer um vídeo mais longo do que repartir em pequenos vídeos e colocar ele, inserir ele no canal, nosso canal no YouTube, e daí enviar o link para os irmãos terem acesso à aula, tá bom? Então será um vídeo mais longo, porém a gente vai resumir o capítulo 2 e tentar resumir o capítulo 3 hoje, trabalhar também o capítulo 3, para que durante essa semana ainda a gente possa até lançar o capítulo 4 e encerrar o estudo então deste penúltimo livro do nosso curso de Ensinar Bíblico no núcleo Porto Belo. Deus abençoe cada um de vocês, alunos. Obrigado por resistirem, por ficarem até praticamente o final, não desistirem, perseverarem, estarem firmes na promessa, no sonho e no desafio pessoal que foi para cada um chegarmos até aqui juntos, tá bom? Que Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus e te abra grandes portas no espírito da sabedoria, da fé, também no entendimento, do conhecimento e do crescimento na graça, e também no entendimento da vontade e também da perfeita e boa vontade e da palavra do Senhor sobre suas vidas, casa e todas as coisas. Em Cristo Jesus, Deus te abençoe. Nós vamos entrar na nossa aula então aqui hoje para trabalhar o capítulo 2, a dignidade do ministério, tá bom? Expressa nos termos do Novo Testamento. Então nós vamos trabalhar então a ideia, o conceito e também toda a aplicação da dignidade do ministério segundo expressa e encontrada no Novo Testamento. Nós não vamos trabalhar com o Antigo, mas sim com o Novo Testamento, onde encontramos a base da nossa fé, dos ensinos e da doutrina de Cristo, e também da formação, da criação, da revelação, da organização e também do governo da igreja, que é também o corpo de Cristo, e aonde os homens se reúnem, são convocados a trabalharem no serviço para Deus, com Deus, em Deus e por meio de Deus, para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá. A dignidade do ministério. O ministério, ele é revestido de dignidade. O ministério cristão, o ministério entregue por Deus, confiado por Deus a nós, ao homem, à mulher, é revestido de dignidade em si mesmo, porque vem de Deus, uma capacidade, é um investimento e é também a disponibilidade de Deus conceder ao homem lugar no seu serviço, lugar no seu trabalho, lugar no reino, lugar em que ele pode desempenhar ali os seus talentos, ele pode desenvolver ali os dons que foram concedidos pelo Espírito Santo e também poder glorificar a Deus e dar testemunho, trabalhando com alegria, trabalhando com firmeza e incansavelmente pelo progresso e pela expansão do reino do Senhor e do nome e da sua glória, tá bom? Para isso nós vamos começar aqui para ver essa dignidade. Por que que o homem se torna digno no ministério? Por que que o ministério dignifica, enche o homem, reveste ele de dignidade? Ele que era uma pessoa outra hora sem esperança no mundo e sem Deus no mundo, agora em Cristo, chamado a trabalhar por Cristo, ele se torna uma pessoa digna, ele se é transformado em uma pessoa que passa ao quê? A receber do Senhor honra, capacidade e também respeito e consideração. Vamos lá para Efésios 4:11, que eu deixei aberto aqui para que nós possamos entender, tá bom, alunos? Então vem comigo, vamos para essa aula junto para o início. Fique comigo aqui. Minha filha escudeira está ali comigo, a minha filha Radassa, que fica na câmera cuidando aí, Radassa? Cuidando de todo o equipamento aí para a gente conseguir fazer essa aula. Que Deus abençoe ela. Efésios capítulo 4, carta que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 4, e no versículo 11, que está aqui, ele vai dizer assim, preste atenção, olha só. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão,
a fim de construir o corpo de Cristo. Aonde nós encontraríamos mais honra? Aonde nós encontraríamos mais benefícios de graça, de alegria, de consideração, de benignidade, de longanimidade, uma expressão do coração de Deus em honrar aqueles que querem servi-lo com toda a sua vida, com todo o seu coração, com toda a sua energia, com todo o seu fôlego, com o seu corpo, com sua alma, com o seu entusiasmo, com o seu entendimento, com as suas faculdades mentais, com o seu trabalho, com o seu suor, com a sua disposição, querem servir. E aí querem servi-lo com um coração alegre, podendo fazer tudo pelo Senhor, para a glória do Senhor. Lembre-se do sonho de Gideão, e quando Gideão ouve naquela hora da noite se aproximando da tenda dos inimigos, do arraial dos inimigos, dos midianitas, e alguém lá sonha, dizendo que eles iriam sofrer uma derrota e de que a espada de Gideão iria prevalecer. E então, quando Gideão se coloca na posição de guerra para liderar ali o exército, para tomar, vencer, invadir e também tomar ali o povo medianita, lembre-se que eles falam assim, pelo Senhor e por Gideão. O ministro cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, também é assim, o combate dele é pelo Senhor. É pela glória do Senhor, é para a honra do Senhor, é pela grandeza de Deus, é para a grandeza daquele que nos salvou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então é pelo Senhor que nós combatemos e nós lutamos e permanecemos firmes pela fé e por meio da graça, pelo Espírito que está conosco e em nós. Então Ele nos deu dignidade, você percebe? Então que Ele fez isso. Ele escolheu e deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e até mestres. Olha quanta coisa boa nós podemos encontrar servindo o Senhor. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo é evangelista, nem tem como todos serem profetas, e muito menos todos serem mestres. Até há um conselho bíblico no Novo Testamento, que diz: não sejam todos mestres, né? Então assim, e não quereis ser todos mestres. Então que coisa boa, Deus tem um lugar para você, Deus tem uma dignidade para você, Deus tem um lugar de honra, Deus tem uma capacidade, um serviço preparado para você se desenvolver, para você desenvolver e para você se apresentar diante do Senhor como ministro, como servo, como aquele que ministra, como aquele que trabalha pelo nome dele, certo? Então nós vamos também para a segunda referência, que está em 1 Coríntios 12 e 5. Vamos lá, fique comigo, tá? Não se canse. É importantíssimo para que a gente entenda isso. Um pouquinho de paciência enquanto eu vou ler aqui a referência bíblica, porque é preciso, tá bom, queridos alunos? Olha como que diz aqui, a dignidade do ministério cristão. Nós lemos Efésios 4 e 11, agora 1 Coríntios 12 e 5. Diz assim, existem maneiras diferentes de servir. Glória! Olha só, mas o Senhor que servirmos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda, outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Importantíssimo, né, irmãos? E ainda assim, para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Isso aqui é a grandeza de Deus, é a igreja de Deus, é o edifício de Deus, é o que nós chamamos de lavoura de Deus. Isto é o que a família de Deus, é a noiva do Cordeiro, é a esposa do Cordeiro, é o corpo de Cristo, é o ajuntamento onde
ele transformou, deixa eu trocar aqui a palavra, onde ele fez um só, onde não há mais barreiras, não há mais muros para serem levantados, e nem divisões raciais, culturais, não, todos são um em Cristo. Então não há grego e não há judeu, não há pequeno e nem grande, não há negro e nem branco, não há pardo e nem ruivo, todos são um em Cristo pela fé, todos foram trazidos para Cristo, e ali todo o preconceito e toda a altivez e toda a diferença, né, cultural, de inferioridade, de não pertencer à linhagem judia, judaica, hebraica, israelita, se desfaz, porque em Cristo todos somos um. Maravilha? Isto para aqueles que professam o nome de Cristo por meio do Espírito Santo, né? Então nós estamos aqui, encontramos aí essa honra e essa glória, tá bom? Passamos para frente. Então, uma das dignidades do ministério, olha só quantos rótulos, olha só como é categorizado, olha só como é dispensado, como é concedido, os adjetivos, os nomes, as nomenclaturas, como é mencionado, como Deus torna tudo lindo, belo, como Deus trata e reveste de glória, de honra, de esplendor e de coisas boas, aqueles que Ele chama para servi-lo de uma maneira especial no ministério, como ministros para servi-lo em funções específicas. Então aqui, primeiro, Ele chama anjo da igreja, Apocalipse 2 e 3, está lá, ao anjo da igreja, isto diz aquele que foi morto, mas reviveu. Ao anjo da igreja escreve, conheça as tuas obras. Ao anjo da igreja escreve, né? Coisas belíssimas. Só nós aqui lermos os comentários de Apocalipse, o registro, né, bíblico, no último livro da Bíblia, Apocalipse 2 e 3, nós vamos ver essas frases e esses adjetivos. Ao anjo da igreja, olha, carregado de tanto significado belo, espiritual, honroso, para nos fazer e nos dar muita alegria e nos fazer pessoas alegres, dignas, revestidas, né, de honra. Ao anjo da igreja, né, a responsabilidade de carregar essa nomenclatura, esse nome, esse adjetivo, né, essa investidura. Depois nós vamos para o cooperador de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, 6 e 9, onde Paulo vai dizer: sejais, pois, cooperadores de Deus, né? Somos nós também cooperadores de Deus, cooperamos com Deus nesta obra, cooperamos com a vontade de Deus, nós cooperamos pela fé, e na fé nós cooperamos para que o nome de Cristo seja conhecido, se expanda, né? Aumente o poder, aumente o alcance da graça do Senhor, o testemunho do Senhor seja alargado, expandido por todas as direções ao nosso redor. Por isso, então, nós somos cooperadores, de um modo, queridos alunos, amigos, de um modo geral, nós podemos dizer que todos nós somos feitos cooperadores. Todos somos cooperadores, homens, mulheres, jovens, pessoas idosas, casais, solteiros, até as crianças, até os pequeninos, que servem, que fazem alguma coisa, que cantam nos cultos à noite, que procuram estar aprendendo do Senhor, falam do Senhor, ainda engateando no conhecimento das Escrituras, mas falam do Senhor com um amiguinho, alguma vez ou outra na escola, né? Então a gente sabe aqui, então nós somos cooperadores de Deus, nós não devemos ser dificultadores de Deus, nem dificultadores da obra de Deus. Vocês lembram, por exemplo, de uma passagem bíblica em que um profeta foi chamado de perturbador de Israel? Vocês sabem de quem se trata, a quem se refere aqui essa memória que eu estou trazendo do texto bíblico? Ele foi chamado por um rei de: você é perturbador ou perturbador de Israel, você tem perturbado a Israel. Então o profeta, ao passo, responde: eu não, você tem perturbado Israel, você é o perturbador de Israel, você abandonou a fé em Deus, você abandonou os mandamentos, a obediência, a lei, os estatutos, você abandonou
a história de salvação, os milagres, os prodígios, os sinais, você virou as costas para Deus e fez com que Israel seguisse outros deuses com você. Você desviou Israel. Você é um perturbador. Não é cooperador de Deus em Israel, mas ao caso você tem dificultado o povo a encontrar a Deus e buscar a Deus e achar a Deus. 1 Coríntios 3, 6 ao 9, certo, meus queridos? Despenseiro da casa de Deus. O que é o despenseiro da casa de Deus? Nós vamos encontrar o despenseiro da casa de Deus. Eu preciso ler aqui com você, meus queridos, o seguinte relato aqui do nosso livro. O ministro cristão é responsável pela dispensa de Deus, correto? Está em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Deus deixou a cargo de seus ministros o suprimento material e espiritual da igreja. Então, ele é o quê? Um supervisor. Ele é aquele que presta atenção, que está sob ele, está confiado a ele, os cuidados dos suprimentos materiais e espiritual do povo de Deus. Ele tem que estar atento sobre isso e com isso, porque Deus deixou a cargo de seus ministros o suprimento material e espiritual da igreja. Ele vai ter que prestar contas com Deus, prestar contas a Deus, prestar contas à própria igreja, à própria comunidade local. Por isso ele deve ser excelente no cuidado como administrador dos recursos materiais e dos recursos da infinitude e também, como diz o texto, se eu não me engano, em Efésios, das insondáveis riquezas de Cristo disponibilizadas ao povo dele, ao rebanho dele, à família dele e aos servos dele, né? Aos santos, aos salvos, aos justos, às suas ovelhas, ao seu rebanho santo. Como despenseiro de Deus, meus queridos, nós podemos ler aqui em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Deixa eu ver aqui. Acompanhe comigo, tá bom? Não tenha pressa. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Vamos lá. Deixei aqui marcado. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Diz assim, ó. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Amém? Então nós devemos tratar aqueles que estão exercendo a liderança, a direção, a primazia, o primado, né? Que são como supervisores da obra de Deus, são os bispos, são presbíteros, são aqueles que, presbíteros nada mais é do que aquele que preside a obra de Deus, né? Que preside sobre o povo de Deus. O bispo é o supervisor do povo de Deus. E o pastor é aquele que apacenta o rebanho, apacenta o povo de Deus. Então nós devemos considerá-los como o quê? Como servidores, como diz aqui o texto, nessa linguagem aqui, deixa eu pegar de novo aqui. Como servidores de Cristo, como dispensores, né? Como aqueles que são, dispenseiros, né? Que cuidam dos recursos que lhes foram confiados para administrar, guiar e também zelar pelo bom andamento e também pelo bem-estar e pela saúde espiritual e também, né, pelo crescimento do povo de Deus, tanto no conhecimento do Senhor, quanto na graça do Senhor, e também como é o seu bom andamento na sociedade, o bom testemunho. Então, que glória! Olha o que Deus dá para o seu povo. Deus dá supervisores, Deus dá pastores, Deus dá aqueles que vão presidir o povo de Deus, e dá aqueles que também vão supervisionar, que vão ajudar. Olha quanta coisa gloriosa Deus nos dá, homens e mulheres, pessoas que Deus vão capacitar para ajudar e para manter o povo de Deus no caminho, né? Acautelando e mantendo eles vigilantes para que não caiam nas ciladas, não sejam desgarrados, né, do aprisco do resto do rebanho, para que não fiquem para trás, para que não sejam enlaçados e também não sejam vítimas de lobos que se vestem de ovelhas no meio do povo de Deus, certo? Que maravilha!
Então a gente tem que prestar atenção nisso. Outro não aqui, meus queridos alunos, a gente vai para Gênesis. Se a gente cuidar e olhar para Gênesis 39, 4 e 6, nós vamos nos lembrar de um despenseiro excelente. Talvez um dos grandes ícones da fé. Para mim, esse é meu parecer. Não quero ter razão, é o meu parecer. Dos grandes nomes do Antigo Testamento, dos grandes vultos, dos grandes ícones que ficaram como referência de uma vida de fé, de uma vida que se entregou aos cuidados de Deus e que resistiu até alcançar a promessa de Deus firme. José foi um dispenseiro excelente, de um espírito extraordinário e de uma paciência exemplar. Todos nós conhecemos como ele foi apartado da família e na casa de Potifar, vendido como escravo no Egito. Ele vira o quê? Dispenseiro. Ele vira ministro no Egito, mas dispenseiro na casa de Potifar. Potifar lhe entregou todos os bens e toda a sua casa nas suas mãos, a administração toda na mão dele. Um ótimo administrador. E só crescia. Potifar só teve lucro. Imagina, queridos irmãos, um país, imagina um Senado Federal, imagina uma Câmara dos Deputados, imagina uma república, uma presidência entregue e confiada nas mãos de um homem com um espírito excelente, de uma mente, de um coração que se preze a ser entregue a Deus somente como o de José. Quanto lucro não teve o Egito quando ele se tornou ministro e dispenseiro do Egito, quando o próprio faraó diz: no trono só eu serei maior do que ti, mas fora do trono ninguém levanta uma mão, ninguém, é como se dissesse, ninguém levanta um pé sem a tua autorização, sem a tua permissão. E ele saiu dali para administrar o Egito. Então, que glória! Deus também nos confia cuidados. Deus desconfia que seja, Deus nos confia. Só que, corrigindo a minha fala aqui, Deus confia a nós uma família, Deus confia a nós o cuidado do nosso lar, Deus confia a nós sermos dispenseiros dentro do nosso lar, dispenseiro e também ministros dos nossos filhos, do crescimento, da saúde intelectual, da saúde espiritual, da saúde sentimental, emocional deles, do cônjuge, do nosso cônjuge, e de todos aqueles que podem ser influenciados por nós. Então nós também podemos ser um dispenseiro e também podemos ser um ótimo ministro pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, se buscarmos isso, que Deus possa nos abençoar, certo? Então sejamos isso. Embaixador, aqui é um dos títulos e uma das nomenclaturas mais lindas encontradas no Novo Testamento, que Deus confia e Deus quer que seja denominado, adjetivado, um homem que vai estar no ministério, que vai ministrar perante Ele, para a glória dele na sociedade. Embaixador, 2 Coríntios capítulo 5 e 20, vai dizer assim, vamos ver? Deixa eu ler aqui, 2 Coríntios 15 e 20, acompanhe comigo, tá bom? Olha quanta coisa boa aqui, meus queridos. 2 Coríntios, capítulo 5 e 20, vai dizer assim: portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Olha só, então aqui nós estamos falando, eu só vou repetir aqui o versículo 20, porque é muito bonito. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse falando, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós,
Então o embaixador é aquele que é enviado para falar em nome daquele que o enviou. Ele é um embaixador, ele vai representar o rei, ele vai representar a nação, ele vai representar o reino, ele vai representar a monarquia, ele vai representar o governo, ele vai representar o governador, ele vai representar o país, a república, ele é o embaixador, né? Ele pode falar em nome, ele pode negociar, ele pode fechar contratos, como ele pode adquirir contratos, ele pode pedir reuniões com autoridades, pode se reunir com autoridades internacionais. O embaixador de Cristo aqui, Paulo está dizendo, nós estamos falando em nome do Criador, nós estamos falando em nome daquele que é o Salvador e o Rei da Glória, nós estamos falando daquele que tem a terra e a plenitude sobre o seu controle. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Imagina você tornado embaixador de Cristo. Eles eram embaixadores também e representavam Cristo também no sofrimento, como Cristo sofreu, também sofreu. O cristão também sofre, porque ele representa Cristo. Cristo não teve uma vida que nós chamamos de mar de rosa, uma vida sossegada, uma vida sem turbulência, uma vida sem perseguição, uma vida totalmente vivida sob a bandeira da paz do começo ao fim, que nunca o perturbaram, nunca se reuniram, nunca tramaram contra ele. Todos que lhe batiam nas costas eram amigos e queriam o bem, queriam estar perto dele com uma intenção genuína, espiritual e pura. Não foi assim. Também somos embaixadores no sofrimento, embaixadores no escárnio, embaixadores também de rejeição, de desprezo, como Cristo foi, mas muito mais embaixadores no nome dele, porque representamos a glória dele, representamos a graça dele, representamos a vida dele que está em nós. Por isso, meus queridos irmãos, olha quanta coisa gloriosa Deus disponibiliza para nós. Você, sim, você é um embaixador. Então faça desse título a glória da sua vida, da sua casa, da sua família, porque Deus tornou você um embaixador. Você, quando se coloca para falar do Evangelho, você está falando em nome de Cristo, com autoridade, com autorização, com capacidade, com unção e com honra. Deus abençoe, coisa maravilhosa, né, meus queridos? Aqui, o apóstolo Paulo fala também que ele era embaixador em cadeias, também fala que era embaixador de Cristo. Os apóstolos foram tornados embaixadores de Cristo, os pais da igreja, ministros, como José, como Elias também foi um embaixador, quando aparece falando em nome de Deus, com aquele espírito fervoroso de uma fé gigante, e proclama o grande desafio do Monte Carmelo, também ali, né? Olha quanta coisa a gente vê. O homem de Deus, esse aqui é uma outra nomenclatura que Deus disponibiliza para os seus servos. Aqui, ó, 2 Reis, capítulo 1 e versículo 13, vamos lá? Fique comigo, tá bom? Aqui, nesta aula. Não se canse, por favor. 2 Reis, capítulo 1 e versículo 3. Deixa eu ver aqui, estou quase lá. Só um momentinho. Está aqui, 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 1 e versículo 3, e versículo 13, que diz assim, ó. Mas uma vez o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, olha só, homem de Deus. É muito forte, é maravilhoso. Isso aqui sim é ser agraciado por Deus, é alcançar aqui, meus queridos amados, uma comunhão com Deus exemplar, tornar-se uma referência, a sua vida ser contada para ser chamado como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então ele disse: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida destes 50 homens. Tremendo, né? O que é um homem de Deus? O que é uma mulher de Deus? O mundo despreza, mas olha aqui, a autoridade que recai, que está sobre o homem de Deus e a mulher de Deus.
Então, são chamados de homem de Deus. Moisés foi chamado de homem de Deus. Enoque, homem de Deus. Tantos outros. Esther foi uma mulher de Deus. Débora, uma grande mulher de Deus. Ana, uma vitoriosa mulher de Deus, né? Davi, homem de Deus. E tantos outros. Nós podemos pegar os profetas, Jeremias, Isaías, podemos pegar Abacuque, Naum, Sofonias, Miqueias, Amós, homens de Deus. João Batista, o maior dos profetas, nascido entre mulher. Como Jesus disse, né, entre os nascidos de mulher, não há um profeta maior que ele é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, homem de Deus. A Bíblia diz que Barnabé também, contado entre os apóstolos ali, não entre os 12, mas contado como um apóstolo, ele é também chamado de homem de Deus. Eu e você devemos batalhar para alcançar esse testemunho. Se não somos reconhecidos, não somos chamados, ninguém nos considera como homem de Deus hoje, não vamos desanimar na fé, nem abandonar a fé e nem deixar a fé, e nem, muito menos, abandonar o Salvador. Mas trabalhar arduamente, trabalhar, meus queridos irmãos, através da oração, com devoção, com intensidade, trabalhar para que possamos alcançar também esse testemunho de sermos chamados e reconhecidos como homens de Deus e mulheres de Deus. Amém? Porque isso é uma grandeza, é nobreza, isso é a vitória de Deus sobre nossas vidas, né? E aqui o ponto 1, e aqui vamos ver aqui o item 6, o ministro de Cristo. Quem é o ministro de Cristo? 1 Coríntios 4 e 1. Vamos lá? 1 Coríntios 4 e 1, Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Que os homens nos considerem nada menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Então Paulo estava dizendo a todos aqueles que eram cooperadores com ele, filhos na fé, Timóteo, cooperadores com ele, homens que lutaram com ele, sofreram com ele, que eram testemunha das suas aflições, das suas dores e também das suas viagens e também do seu trabalho no Senhor, como Tito e outros mais, né? Silas, o Barnabé, o Marcos, nós temos também Águila, Priscila e muitos outros. O próprio outro grupo, o Colégio dos Apóstolos também, né? Todos eles também reconhecidos também como ministros de Cristo. Eles não aceitavam isso, nada a menos do que isso, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Quando a gente fala a palavra ministro, pensa que é uma coisa, a gente vai para é um posto, é uma hierarquia, é um nível inalcançável, que é disponibilizado para um ou para outro a cada 1000 anos. Não, ministro de Cristo é servos de Cristo. A palavra ministro é aquele que serve, né? É aquele que trabalha em prol para alguém. Ministro que serve de modo público e de modo específico à vontade, né? Ministro. Então, que os homens nos considerem servos de Cristo. Olhem para nós, esse ali é um servo de Cristo, é um servo de Deus, é um homem de Deus, é um servo de Deus, é uma mulher de Deus, é uma serva de Deus, é uma ministra. Aliás, me corrijam aqui se eu estiver errado, mas não sei se vai estar no feminino, né? Mas é a palavra ministro, né? Ministro de Cristo. Que nos considerem servos, ministros autênticos de Cristo, que possamos ter essa dignidade, porque nós somos separados, somos diferentes de todo o resto do universo, das galáxias, dos multiversos, se existir, das infinidades de dimensões. Eu não sei. O que eu sei, na verdade, é que nós somos o tesouro peculiar de Cristo. Fomos comprados não por ouro e nem por prata, mas pelo sangue precioso de Cristo. Então, meus queridos irmãos, buscamos essas dignidades que o Senhor nos confiou e disponibilizou para nós. Tantos queridos irmãos que nós olhamos pregando, quando a gente vê trabalhando trabalhando para o Senhor, para o reino de Deus, de modo incansável na igreja, né, em localidades difíceis, em países difíceis, em comunidades pobres, sem recurso nenhum, e estão ali com a mão no arado, trabalhando para a glória, trabalhando por Cristo,
pelo nome dele, e trazendo bem-estar social, trazendo bem-estar espiritual, formando ali o corpo de Cristo, uma igreja, um edifício para Deus, para que o lugar possa receber as bênçãos de Deus, o povo seja preparado, o coração do povo seja preparado para conhecer o Senhor e receber o Senhor e as bênçãos do Senhor, ministros de Cristo, servos de Cristo, né? Então aqui, maravilha, meus queridos, até aqui, passando aqui para o segundo tópico, né? Ideias incompatíveis com o ministério cristão. Se isso aqui são, né, as honras do ministério cristão, são os adjetivos, são as nomenclaturas, a investidura, né, o revestimento de dignidade que Deus dá para nós. Agora nós vamos ver aqui aquilo que é incompatível com o ministério, com a dignidade do ministério cristão. Vamos lá? Ideias incompatíveis com o ministério cristão. Primeiro, cargo político. Por que será que o autor começou aqui, o escritor do livro, ele começou aqui já em primeiro lugar a trabalhar e discutir e debater o tema aqui político? Uma das ideias incompatíveis com o ministério cristão é o cargo político. A meu ver, o que ele quer tratar e dizer aqui, deixar claro, é que para ele não dá para o homem querer ganhar dos dois lados. Ele quer ser pastor, cuidar do rebanho, ministro de Cristo, ministro de Deus, e também quer se dividir entre o cargo político, a vida política, a carreira política, a função política. Ele quer concorrer, ele quer cuidar do rebanho de Deus e ao mesmo tempo ele quer se candidatar, ele quer uma vaga na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, ele quer um cargo também, talvez aí na Câmara dos Vereadores, né? Em toda a esfera política, e ele ambiciona, ela também, eu digo as mulheres também. Hoje a gente tem uma corrida desenfreada por isso, as pessoas querendo ganhar dos dois lados. Não dá. O homem de Deus não pode se dividir. Ele não tem como cuidar do rebanho de Deus, prestar, zelar, prestar conta, prestar atenção, presidir, supervisionar e pastorear, servir como diácono, né? O povo de Deus, ensinar, visitar, amar, conhecer as fragilidades, os problemas, as lamúrias, os pecados, as dificuldades, a pobreza, o desassossego, a perseguição, as aflições do povo de Deus, e ele também querer se dividir, irmãos, a sua atenção, a sua vida também é a carreira política. Não tem como, é incompatível, ou um ou outro. Mas o cristão, irmão Giovanni, a seu ver, ao meu ver, tá? O cristão não pode exercer um cargo político? Pode. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que ele não pode. Pelo menos eu não encontrei. Também nos cursos teológicos que eu fiz e também da experiência cristã. Desde que eu estou... eu cresci, né, num lar cristão, e o meu conhecimento das Escrituras e também das doutrinas do Novo Testamento, dos ensinos de Cristo, ensinados ano após ano na igreja, desde que eu cresci, também não tem como eu dizer aqui, por base, por fundamento disso tudo, de que o cristão não pode exercer um cargo político. Ele pode, mas então, a meu ver, que ele exerça um cargo político. Então, que ele vá procurar servir, dar testemunho de Cristo, poder fazer algum bem através da política. Então, que ele possa, então, procurar a carreira política. E não querer ser pastor e querer ser político ao mesmo tempo. Ser pregador do Evangelho, ser um evangelista, ser um presbítero, ser um bispo e ao mesmo tempo também querer uma cadeira junto com os deputados, com o Senado, ser um primeiro-ministro, seja o que for. Não tem como. Então, um ou outro. Ou ele se divide entre a atenção do ministério, em ser um ministro, ou ele vai exercer o cargo político, porque é incompatível, não tem como. A meu ver, correto? A gente vê quanto prejuízo tem sido visto, tem ocorrido na casa de Deus, no ministério cristão,
para o povo de Deus, na igreja de Deus, na igreja contemporânea, entre os homens que querem se dividir, que querem continuar sendo pastores, pregadores e também ao mesmo tempo políticos. Quanto prejuízo isso trouxe para o povo de Deus e até mesmo para a própria pessoa, né? Segundo esse é meu parecer, tá, meus queridos? E assim também o comentarista, mas se os irmãos têm uma ideia, um pensamento, uma posição diferente, né? Claro, nós podemos tratar desse assunto depois numa aula específica, num encontro específico, tá bom? Despotismo. Antes, deixa eu aqui, só ler aqui rapidinho, meus queridos irmãos. Aqui, ó, não vai embora não, fica aqui comigo na aula. Ó, cargo político. Não há como negar que a política ministerial é uma realidade em nossas igrejas, às vezes descendo ao nível da pior politicagem, reprovada até mesmo pelos descrentes. É lamentável que o corpo de ministros, especialmente o das grandes igrejas, estejam pensando mais politicamente que espiritualmente, e essa tendência já atingiu índices alarmantes, como demonstra o caso verídico que relataremos a seguir, né? Certo dia, um membro de uma grande igreja, com dezenas de congregações espalhadas pela cidade, foi apresentado a um dos pastores da diretoria, para a qual iria prestar um serviço. A pessoa que servia de intermediário também um pastor, a caminho da entrevista, advertiu o irmão: não diga que você pertence à congregação do pastor fulano, porque ele não é bem visto por aqui. Isso é politicagem, né? Isso é você montar grupos, isso é você prejudicar outros por causa da influência, ou não permitir que outros possam se achegar, usar influência, usar, como é que a gente poderia dizer aqui, usar aqui de habilidade política, de argumentação, de persuasão, de jogos. Não é fácil, meus queridos irmãos. A igreja de Deus não pode ser tratada assim, e não podemos tratar os membros de Cristo, os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja, os irmãos no reino, não podemos tratar com indiferença desse jeito. Não devemos fazer politicagem com influências dentro da igreja, brigas de poder, de campos ministeriais. Pessoas que depois de se tornarem reconhecidas e alcançarem renome como pregadores e cantores, usarem esse nome que alcançaram, esse renome, essa influência, essa consideração e até o respeito, usarem isso para poder tirar proveito, para poder buscarem um cargo político, sabendo que se não fosse por meio disso, se não fosse isso, jamais conseguiriam um lugar lá. Mas aí vão usar o povo de Deus para colocarem eles lá. O povo de Deus vai servir como um trampolim só, para que eles possam chegar na Assembleia Legislativa ou no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, e nunca mais você vai ter notícia. É forte, é forte. Vamos lá. Então, certo, meus queridos irmãos, nós vamos para o despotismo, na verdade. A atitude de Diótrefes, mencionada na sessão anterior, é um caso típico de despotismo. Ele queria alcançar uma liderança acima de todos os outros, o primado. 3 João capítulo 1, versículo 9. Mas este mesmo, antes mesmo de conquistar essa posição, já se comportava como um tirano, desrespeitando a autoridade apostólica e agindo orientado por caprichos pessoais. Há líderes que violam a dignidade do ministério pela prática do despotismo. Eles são descritos em Ezequiel 34:2. Olha isso daqui que é alarmante. Que Deus nos livre de líderes assim, de pastores assim, de supervisores, bispos assim, de presbíteros assim, pastores assim. Que Deus nos livre. Olha esse aqui, essa afirmação. Ai, que está em Ezequiel 34:2 ao 6. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e
vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficarão para pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Esse é o cenário, essa é a realidade que está descrita, que Deus aqui, o Espírito Santo, inspira aqui o profeta Ezequiel a escrever aqui esta passagem. Os pastores despóticos, líderes que usam de despotismo, autoridade imposta, autoafirmação, homens que não servem por exemplo, mas que impõem a sua vontade goela abaixo, que fazem das pessoas o seu domínio particular, o seu reino particular, transformam as ovelhas de Cristo em um rebanho de sofrimento, em um rebanho de opressão, oprime com o poder, com a sua astúcia e com a sua mão pesada. Usam palavras, usam até textos para poderem se perpetuar no poder. Homens que não aceitam que outros possam ter mais capacidade do que eles de ministrar, de pregar, de ensinar, até de administrar o povo de Deus e a casa de Deus. E eles fazem de tudo para afastar essas pessoas, para impedir que essas pessoas tenham acesso, que essas pessoas possam ascender, possam crescer, possam encontrar um lugar, possam servir a Deus livremente, tenham liberdade, livre circulação no meio do povo de Deus. Esse Diótrefes aqui, ele não deixava o apóstolo João chegar e impedir aqueles que queriam receber o apóstolo João em suas casas, na igreja. Por meio de cartas, o apóstolo João, sabendo disso, então o repreendeu e aconselhou a igreja. Não seguiram o exemplo dele, porque ele era um líder tirano, despótico, é assim que, deixa eu usar essa palavra aqui, despótico, é isso aí, despótico. Então nós temos que ter um cuidado, irmãos, para que não sejamos assim também dentro de nossas casas, que não sejamos assim na igreja, no departamento, na função, no ministério que exercemos, ou seja, no trabalho que desempenhamos, que nos é confiado da igreja, que possamos ser servos humildes, agindo com humildade, dando liberdade. Se percebemos que outros têm maior capacidade do que nós, outros têm têm uma vida mais intensa de oração, de jejum, uma vida mais consagrada, mais perto do Senhor, que busca com mais intensidade. Não sejamos invejosos, não sejamos também perseguidores, não ficamos com medo de perder o nosso lugar, mas antes apoiamos essas pessoas, trabalhamos para que elas possam também se desenvolver mais, possamos até aprender com elas, porque somos um em Cristo, e o ministério e o dom é dado pelo Espírito Santo, e Ele levanta quem quer. Não sejamos nós pedra de tropeço, para que pessoas possam crescer, pessoas se acheguem, pessoas possam também ser usadas por Deus. Não podemos achar que a igreja é nossa, que a igreja pertence a nós, ao círculo íntimo de pessoas. Negativo. A igreja é do povo de Deus, e Deus constituiu entre o povo de Deus líderes, constituiu governos na igreja, e a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Correto? Não é fácil, mas nós temos líderes assim, e nós precisamos de muita sabedoria, pedir a Deus humildade, compreensão, para que possamos saber identificar e como lidar com líderes assim.
que fazer, como fazer, né? Buscar nas Escrituras a palavra, a orientação do Espírito em oração, se aconselhar, o que podemos fazer para que não sejamos vítimas, não sejamos presas, não sejamos dominados por homens que não querem que Deus reine sobre nós, mas eles mesmos querem reinar, certo? Despotismo e a justiça. Temos o líder despótico, tirano, autoritário. Ele não busca a justiça, ele não busca fazer justiça, ele busca impor a sua visão, ele busca impor o seu método, ele busca impor o seu padrão. Ele é o padrão. Se fizer alguma coisa que está fora do seu padrão, fora da sua vontade, que está fora da sua visão, ele vai se levantar com terror, ele vai se levantar com opressão, ele vai se levantar com castigo e com vara de ferro. Ele vai se levantar para perseguir e para oprimir, porque ele não aplica a justiça, ele aplica o capricho dele, ele aplica o domínio dele, né? E a justiça deve ser aplicada com sabedoria e com equidade, com retidão, a disciplina, a justiça de Deus, buscar a justiça do Senhor. O despotismo e a liderança de servo. Meus queridos, então aqui, isso aqui é incompatível. Ideias incompatíveis com o ministério cristão, cargo político, despotismo e a justiça, o despotismo e a liderança de servo. Ou seja, não tem como ser servo, você se colocar para servir, ao serviço da igreja, ao serviço do ministério, ao serviço do rei, ao serviço do mestre, ao serviço do Senhor Jesus, ao serviço do Espírito Santo, a influência e a voz e a direção do Espírito Santo, ao serviço da igreja, servir a comunidade, os irmãos, e também ter aqui uma disposição e um comportamento despótico, tirano, aonde que você não serve e gosta de ser servido, sempre ser bajulado, sempre os outros têm que estar te servindo, sempre você só dá ordem, você nunca cumpre uma ordem, mas só sabe dar ordens e ordens e ordens, líderes que só dão ordens, mas que não ajudam o povo de Deus, líderes que só passam regras e normas, mas eles mesmos não buscam cumprir nenhuma, estão acima, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A liderança do céu é totalmente diferente, é pelo exemplo, é pela humildade, é por aquele que procura se abaixar ao nível daqueles que ainda são crianças na fé, que ainda são imaturos na fé, que ainda são novos convertidos na fé. Ele procura se abaixar para poder se fazer entendido, compreender também a fraqueza do outro, compreender os problemas, e também a Bíblia diz que devemos levar as cargas uns dos outros. A liderança de servo é servir, ser útil, prestar serviço, pegar no ombro daquele que está cansado de ajudar, identificar que aquele lá não é uma pessoa de aço, não é uma pessoa de ferro, identificar que nós somos seres humanos e que nós cansamos no serviço, não cansamos do serviço cristão, não cansamos de Deus, não cansamos do trabalho de Deus, nós cansamos no trabalho, cansamos no serviço e precisamos reabastecer as nossas forças, precisamos renovar as nossas forças, precisamos descansar, ter períodos de descanso para podermos conseguir continuar andando, ajudar uns aos outros, né? Não somos máquinas para estar servindo a um líder, a uma pessoa continuamente, sempre. A pessoa, você não tem família, eles podem pensar que você não tem família, que você não tem uma vida fora dos horários de culto, e aí te ligam a qualquer hora do dia e da noite, você tem que estar pronto para servir, para fazer a vontade de fulano ou de ciclano. Negativo. A liderança de servo. Procurar entender que as pessoas também têm a sua liberdade, a sua família, ela tem as suas condições, ela precisa de um tempo de lazer, de viajar, de descansar, de repousar, de conhecer outros lugares, de repente fazer uma viagem internacional, conhecer outros países. Ela tem direito, ela tem a liberdade, ela precisa disso, né? Líderes que não permitem que pessoas viajem no final do ano, porque tem que estar ali, não permitem, porque tem que passar a virada do ano na igreja, é proibido viajar. Ele proíbe datas de comemoração, de que tem que
estar na igreja. Vamos passar aqui então para emprego. O líder ele deve, no ministério cristão, certo? E aqui nós vamos ver a dignidade, nós vamos ver o que é incompatível com o ministério cristão. Alguns empregos, segundo aqui o escritor, são incompatíveis com o ministério cristão. Vamos ver? Lemos nas escrituras de maneira bastante clara: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A palavra excelente pode ser traduzida também por nobre ou preciosa. Quando alguém nos diz que conseguiu um bom emprego, logo imaginamos que ele alcançou um bom posto desejado por muitas pessoas e com um bom salário. Já um emprego excelente soa aos nossos ouvidos como um sonho realizado. No entanto, a excelente obra de Deus não se encaixa nos padrões humanos. Ela representa as mais nobres aspirações espirituais do cristão. Isso não implica necessariamente as vantagens materiais de um bom emprego secular. A pessoa é livre para se formar, para estudar. O ministro, o servo, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que ministra, que serve o Senhor na igreja, no reino de Deus, ele é livre para estudar, procurar se formar, fazer aí a sua graduação, o seu curso tecnólogo. Ele é livre para escolher a infinidade de carreiras e de profissões para se escolher, para poder buscar uma profissão secular, um ganho, uma boa remuneração, aprender uma língua, 2, 3, 4, 5 línguas, podendo, não é verdade? A pessoa é livre, a pessoa precisa estudar, se formar, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Nós temos que incentivar um pouco de Deus, a nossa geração, a estudar as Escrituras e também estudar. Também procurar se formar no nível secular, procurar as melhores profissões que puderem, né? Aquilo que ele tem o dom, a vocação, de repente natural, se volte para isso. Se ele não tem um chamado genuíno para ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, ele ainda tem ainda mais liberdade ainda, né? E mais tempo para poder se voltar e dar testemunho na sua profissão, dar testemunho na carreira em que ele procurou exercer para a sua vida, certo? Então, sim, mas aqui ele vai dizer que alguns empregos, né? Vamos ver lá. Olha aqui, isso não implica necessariamente as vantagens materiais de um bom emprego secular. O ministro não deve ser encarado como o ministério não deve ser encarado como mera ocupação, como uma forma de sobrevivência até que se encontre algo melhor, como fazem muitos universitários recém-formados que não encontram oportunidade de trabalho em sua especialidade e acabam aceitando qualquer função para não ficar desempregados. Ou ele está dizendo, fazer disso aqui a minha profissão. Nós temos aí a geração dos anos 2000, ali, mas principalmente de 2005 a 2020, antes da pandemia, até 2019 ali, houve ali um surto fenomenal, gigantesco, né, de pessoas que olhavam para o ministério, olhavam para os gideões missionários, olhavam para os grandes eventos cristãos no Brasil e fora do Brasil, né, e olhavam aquilo ali como uma forma de se enriquecer, uma forma de se dar bem financeiramente na vida. E essa não é a visão que Deus concedeu por meio do Espírito na Bíblia, nas Escrituras, em que essa é a visão que, se eu não me engano, o Simão, o mágico, se eu não me engano, lá no livro de Atos, lá o mágico, que ele olhou Pedro e mais alguém que eu não me lembro agora, que Deus estava usando eles fizeram milagres e prodígios e sinais em Samaria, e ele, quando olha para aquilo, ele fala assim: isso é fantástico, isso é muito nobre, isso é grandioso. Então ele se aproxima dos apóstolos e diz assim: olha, eu achei muito interessante isso daí, e eu quero aprender isso daí também. Quanto custa? Quanto vocês cobram aí para me ensinar a expulsar os demônios dessas pessoas assim? E eu posso me tornar ainda mais rico, ainda mais influente,
eu posso aqui ficar como uma lenda viva aqui na minha localidade, aqui em Samaria. Ao passo que o apóstolo Pedro replicou, falou para ele que, homem, você está cheio de toda maldade, cheio de todo espírito maligno. Ore a Deus e se arrependa. E depois olhe para que talvez Deus te perdoe. Porque você trata o dom de Deus como negócio. Trata o dom de Deus como profissão, como ganho, lucro, mercado financeiro, investimento financeiro. E não é assim. O ministério, a dignidade que Deus concedeu, as nomenclaturas, a dignidade, o revestimento, os adjetivos, essas coisas espirituais, os dons do Espírito, irmão, não são para fazer de nós aqui milionários, bilionários financeiramente, nos colocar para morar em Alphaville, no Batel, no Morumbi, não, mas é para servir a igreja do Deus vivo e dar glória e testemunho do poder da salvação de Cristo, tá bem? Hereditariedade, vamos lá. Como já vimos no capítulo 1, o cargo de sumo sacerdote e o de rei passava de pai para filho. Já os profetas escolhiam um sucessor dentre os seus discípulos. Não há linhagem a preservar no ministério cristão, embora nada impeça que o filho de um ministro siga os passos do pai. Alguns problemas, no entanto, podem ocorrer quando o processo não é natural. Alguns pastores ansiosos demais por ver o filho no ministério acabam forçando o seu ingresso no corpo de obreiros. Assim, se ele não tiver vocação autêntica para o ministério, será um obreiro frustrado ou até mesmo um mau obreiro por estar exercendo a função sem ter chamada de Deus. Isso é verdadeiro. Isso tem ocorrido muito no nosso meio, né? E não é só isso, a gente também vê uma prática em que é noticiada, é notícia no nosso meio, irmão, no meio cristão, alunos, no meio evangélico, de que muitos pastores, até que se tornam pastores presidentes, né, pastores responsáveis de um campo ministerial, que vão lá e quando vão jubilar, ou estão prestes a jubilar, já preparam o seu filho para assumir o seu lugar, não dando assim espaço nem liberdade para que o Espírito de Deus, ou para que até a membresia daquele campo, ou até o corpo de presbíteros e de outros ministros, tanto de pastores como de evangelistas também, possam morar ou possam apontar um sucessor daquele pastor, sem que seja alguém da própria família dele, o seu filho, né, ou o seu neto. Isso é prejudicial, porque isso é nepotismo, ficar tudo em família, manter, aí que a gente vai entrar aqui, ó, um pouco aqui também, né, porque vai fazer disso ali o campo ministerial, vai fazer ali a igreja naquele lugar como o seu reino particular, o seu modo de ganhar, né, a vida na sua geração, do seu filho, dos seus netos, e vai deixar tudo em família. Como assim a gente tem notícia de grandes ministérios no Brasil, né? Certo? Então aqui no Novo Testamento não é regra, também não é imposto, também não é uma exigência do Espírito Santo, de Jesus, nem do Pai, de que o ministério deve ser passado de pai para filho. Negativo, né? A liberdade. Mas Deus pode chamar o filho de um pastor para ser pastor também? Claro que pode. Deus pode todas as coisas. E há filhos de pastores que realmente também recebem a unção semelhante ao pai. Pregam tanto quanto o seu pai, que é pastor, e tem tanta capacidade quanto ele. Mas são todos? Não. Tem muitos que não foram nem chamados para o ministério e nem têm vocação ministerial e estão lá ocupando o cargo de pastores locais e até presidentes. Correto? Mercenarismo são aqueles que fazem tudo por dinheiro, que saem, né, investem, fazem curso de oratória, retórica, persuasão, falar em público, dominância de público ao falar, para fazer disso também um modo de ganhar e cobrar altas somas de dinheiro por uma mensagem bíblica, por um texto bíblico, por uma pregação. Há aqueles que chegam a pregar, a cobrar até 10 mil em uma noite, 5 mil em uma noite, uma única mensagem, porque eles acreditam que eles devem ser muito honrados, porque eles
são pregadores do Evangelho, possuem uma capacidade e um dom espiritual para abençoar a igreja e devem ser ressarcidos no nível máximo, né? Então eles saem por aí, cantores e pregadores, que a gente já está cansado de saber dessas coisas no meio do povo de Deus, e não é de hoje, né? Então a gente tem que se precaver, né, irmão? Tudo, irmão, nós temos que cuidar, né? Tem que ter um equilíbrio, bom senso, ponderar, né? O que dá e o que não dá, abençoar os pregadores, os cantores, não fazer ninguém de escravo, mas também, irmãos, não tirar toda a lã das ovelhas da igreja para dar por uma mensagem numa noite, certo? O salário do obreiro, aqui fica o meu parecer: o obreiro é digno do seu salário. Todo pastor, todo homem que está presidindo um rebanho, que está cuidando da obra de Deus, que está sob a direção do trabalho de Deus, em qualquer lugar do mundo que seja, ele é digno do seu salário. Ele deve ganhar um salário. Ele tem família, ele tem filhos, e os filhos têm vontade, a esposa tem vontade, a esposa precisa de cuidados, tem necessidades pessoais, básicas, orgânicas, sentimentais, emocionais, familiar. O lar precisa ser abastecido, a despensa precisa estar cheia durante o mês, porque ele está lutando e ele precisa. Se o ministério em si não vê isto como uma regra, que todo obreiro local daquele campo tem que ganhar um ministério, ganhar um salário, eu digo assim: isso é o que vai parecer. A igreja, podendo, se esforçando, pode se esforçar e cuidar do seu pastor, porque não é justo que aquele que trabalha, irmãos, passe fome. Correto? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula, capítulo 3.